Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800 000 1111 ou acesse nosso site centraldeassinaturas.sky.com.br. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Boa noite, torcedor botafoguense. Estamos começando a 12ª edição da TV Botafogo nesta segunda-feira. Infelizmente, uma edição triste com a eliminação do Pantera da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a vida segue. Estamos aqui para levar até você as principais informações e destaques do Botafogo Futebol Clube, a nossa paixão. O programa de hoje vai falar, lógico, da derrota para o Metropolitano, da desclassificação, das consequências desta desclassificação e do futuro do clube, já pensando no Campeonato Paulista, temporada de 2014. Vamos falar também de notícia boa, né? Categoria de base do Botafogo dando show aí pelo Campeonato Paulista, Sub-15, Sub-17, Sub-20, venceram no final de semana, estão bem aí no Campeonato Estadual organizado pela Federação Paulista de Futebol. Para debater estes e outros assuntos, estão aqui conosco o vice-presidente do Botafogo, Rogério Bariza, que vai falar sobre a desclassificação, sobre o que vai acontecer com o Botafogo, vai responder as perguntas do torcedor que podem ser enviadas pelo Facebook do clube, facebook.com/BotafogoRP. Também está aqui conosco Luiz Carlos Júnior, que não é o narrador da Sport TV, mas é o técnico do time Sub-15 do Botafogo, que está dando show de bola aí nesse Campeonato Paulista. Sub-15 venceu na estreia da segunda fase o Guarulhos no último sábado, fora de casa. São os nossos convidados, temos as manchetes do programa de hoje, você vai ver muito mais aqui na TV Botafogo. O tricolor não consegue a vitória em Blumenau e é eliminado na Série D. Veja os melhores momentos da despedida da equipe da competição nacional. O presidente Gustavo Assede assume responsabilidade da desclassificação e confirma a saída de Ivan Baitello, já projetando o futuro da equipe no Campeonato Paulista do ano que vem. Sub-20 do Fogão vence na última rodada da primeira fase e conhece próximos adversários no Campeonato Paulista da categoria. Sub-17 estreia com vitória na segunda fase do Campeonato Paulista. Equipe venceu o Osasco na casa do adversário. Sub-15 do Fogão também foi bem e bateu o Guarulhos fora de casa no primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Estadual. No quadro Fala Guerreiro, você vai ver uma entrevista com o ex-ponta-direita Paulo Egídio, destaque do Botafogo, Grêmio e Seleção Brasileira. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Na Brandani Motopeças e Náutica você encontra todos os acessórios para sua moto e para você motociclista. Além de toda a linha em pneus, capacetes, capas e luvas. A Brandani é a única concessionária e amarra de motores de polpa autorizada de Ribeirão Preto. E ainda, na linha náutica, trabalha com barcos leve forte em alumínio. Venha até a loja na rua José Bonifácio e conheça a troca rápida e grátis. Acesse nosso site e confira todos os nossos produtos. Brandani Motopeças e Náutica. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria.
no Bar do Val. A cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. Pantera Shop, a loja oficial do torcedor botafoguense. Acesse www.panterashop.com.br e encontre toda a linha de produtos do Fogão. Tem para os pequenos torcedores, para as mulheres, roupas fitness e casual. E para você, torcedor, camisas oficiais e comemorativas que irão vesti-lo dentro e fora dos gramados. Conheça nossa loja virtual e fique na moda do Fogão. Aceita-se cartões de débito e crédito. Acesse panterashop.com.br. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grande variedade em armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 2 endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175 e Avenida Adolfo Bianco Molina 2036. Em breve, mais uma loja no centro da cidade. Aguardem! Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. De volta com a TV Botafogo, para você ao vivo aqui no canal 26, Net Cidade. Como eu disse na abertura, uma segunda-feira triste para a nação botafoguense. Mais uma vez, estamos eliminados da Série D do Campeonato Brasileiro, como em 2010. Uma pena, a gente ficou muito triste ontem, né? Todos nós, diretoria, departamento de comunicação do clube, comissão técnica, jogadores. Infelizmente, não jogamos bem e perdemos no Metropolitano. Seria só uma vitória simples, já que lá em Curitiba, o Lajeadense acabou conquistando um empate contra o J. Malucelli, que beneficiaria o Botafogo para a classificação. Uma pena, estamos fora agora, é levantar a cabeça, né? Não podemos mais pensar, ficar triste com esse jogo. Lógico, temos que aprender com os erros, né? E buscar melhorias para o ano que vem, para o Paulistão, para a Série D do ano que vem, se Deus quiser, com a classificação no campeonato estadual. Rogério Bariza está aqui, vice-presidente do Botafogo, vai falar muito sobre isso, sobre o que a diretoria achou e pensa a respeito dessa desclassificação da Série D do Campeonato Nacional e vai explicar também ao torcedor. Bariza, boa noite, é um prazer tê-lo aqui na TV Botafogo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os torcedores do Botafogo. Infelizmente, ontem o time não jogou bem, perdemos uma partida que era de vital importância para a nossa classificação e ficamos, infelizmente, fora. O planejamento foi feito, infelizmente, por tudo que aconteceu no ano de acordos trabalhistas, pagamento de dívidas, acabou com um pouco com a nossa capacidade financeira de investimento. Isso acabou se refletindo na nossa eliminação, certo? Nós tentamos economizar um dinheiro, talvez, principalmente na primeira partida contra o próprio Metropolitano, que nós viemos a perder em casa, de 2-1, porque nós tínhamos esse primeiro jogo, depois nós tínhamos uma partida depois de 35 dias, se eu não me engano. E talvez foi a diferença. Aquele primeiro jogo, né? Exato. Se nós tivéssemos ganho, nós estaríamos classificados, porque eram 3 pontos para a gente e 3 a menos para o Metropolitano. A diretoria pede desculpa ao seu torcedor do Botafogo, certo? Mas nós temos que levantar a cabeça. Nós temos agora um próximo Campeonato Paulista em 2014 e, infelizmente, 2013, eu diria que na parte de futebol profissional, é um ano talvez quase para se esquecer. Tirando o Campeonato Paulista, que acabou tendo uma boa... Pelo fim é para esquecer, né? Pelo fim porque não adiantou nada. Nós vamos ter que começar novamente no Campeonato Paulista 2014 do zero. É verdade. Certo? O importante em 2013 é que nós acabamos resgatando, talvez, as vitórias do clube dentro do estado de Santa Cruz. Que foi importante, porque em 2012 foi meio doloroso para o torcedor.
Em 2013, nós conseguimos as vitórias, jogamos muito bem em casa, então isso acabou agradando muito ao nosso torcedor. É verdade. Está aqui conosco também o Luiz Carlos Júnior, que é o técnico do Sub-15 do Botafogo. Daqui a pouquinho você vai ver os gols das categorias de base do Pantera. E o Luiz está aqui para falar também desse bom momento vivido pelos times de base do Pantera. Luiz, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite à torcida botafoguense. Prazer estar aqui e falar das categorias de base do Botafogo. Legal. Quero voltar ao papo com o Rogério Bariza também, já chamar de imediato os melhores momentos, né? Se é que há melhores momentos para a torcida botafoguense nesse jogo contra o Metropolitano. Enquanto a gente bate um papo aqui, o torcedor vai acompanhando esse jogo que foi transmitido ontem pela TV Botafogo via site oficial. Mais de 3 mil pessoas assistiram esse jogo ao vivo aí pela TV Botafogo. Um show de transmissão. Obrigado a todos que nos patrocinaram e que nos apoiaram para essa viagem aí. Infelizmente com derrota, mas nós temos que ressaltar os méritos de todo o departamento de comunicação do Botafogo também. O Bariza, você acompanhou o jogo pela internet, né? O Botafogo no primeiro tempo começou até bem, o torcedor vai acompanhar nos lances aí, pressionou, né? Hoje, né, ontem, né, a gente dizia, nossa, no começo do jogo o Botafogo vai, né? Hoje vai sair a primeira vitória fora de casa, mas não deu, né? Por quê, Bariza? Acabamos pecando um pouco, talvez. O time começou bem, dominando a partida, certo? E depois, talvez por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, nós acabamos já sendo dominados. E o segundo tempo também, eles acabaram dominando, faltou um pouquinho mais de vontade, eu acredito até para os nossos jogadores. Porque o Metropolitano talvez sim, esse jogou com vontade, eles jogaram com mais amor talvez do que o nosso time. Talvez até por estarem jogando em casa, faltou um pouquinho do Botafogo ser um pouco mais aguerrido. O Bariza, o Ivan Baitello foi muito criticado pela torcida, né? Mais uma vez, depois desse jogo. Né? E a maioria dos torcedores, né, pelo nosso... por estarmos acompanhando, né, as redes sociais, né, os canais de comunicação do Botafogo, foi o principal culpado da eliminação. E, consequentemente, a diretoria por ter contratado o Ivan. Você vê assim também? Você acha que a diretoria errou em contratar o Ivan? Lógico que depois, né, é muito mais fácil falar, né? Mas, enfim, o que você fala a respeito, qual a sua análise a respeito do trabalho do Ivan Baitello? Não vou colocar a culpa no Ivan. Eu acho que o Ivan é um excelente profissional, um cara fantástico, trabalhou com honestidade dentro do clube, certo? Já foi até, se fosse um treinador ruim, talvez o Oeste já não estaria quase contratando, acho que amanhã ele deve ser... Já foi anunciado como técnico do Oeste de Itápolis na Série B. Eu conversei hoje com o Ivan e ele falou que faltavam alguns detalhes, mas o que faltou realmente foi dinheiro para investir. Certo? Qual foi a folha, Rogério? 200 mil reais por mês? Não, nós tínhamos uma folha de 160 mil reais. Certo? Baixa, né, para um time que... Com certeza, a gente sabia que a folha do Londrina era de 400 mil reais. Né? De 400. É de 400 mil, certo. Tem um grande apoio da Aviação Garcia, certo? O próprio Metropolitano. Aí o gol, né? Tem uma folha acima de 350 mil reais, pelo que nós ficamos sabendo. Tem um grande apoio da Malharia Hering. E, infelizmente, nós não tivemos apoio. A cidade de Ribeirão Preto também não merece, talvez, os times que ela tem. Comercial e Botafogo talvez estão numa situação difícil, porque também nós não temos apoio, apoio público. Um apoio forte, né? Um apoio maciço de uma grande empresa da cidade. Né? Exato. O que o Botafogo tem é a sua torcida, certo? A gente tem a quinta melhor renda, né, no Campeonato Paulista, só perdemos para o time grande. E o que a gente tem que trabalhar para fazer as coisas para a nossa torcida, certo? Porque é o que nos move. Mas faltou dinheiro. Infelizmente, é isso que faltou. Nós tentamos até fazer algumas, vamos dizer assim, loucuras para trazer algum jogador, mas até jogadores não se interessavam em jogar a Série D. O próprio Gustavo falou isso em entrevista, o torcedor vai assistir daqui a pouco aqui na TV Botafogo. É difícil, né? O Botafogo até estava disposto a fazer uma loucura ainda maior, investir mais na Série D, mas os grandes jogadores têm mercado na Série B, é difícil. O Xuxa, por exemplo, o meio-campista, foi para o Guaratinguetá, também teve proposta para vir para o Botafogo. Nós
fomos atrás do Xuxa, nós tentamos segurar o Giovani, que jogou aqui, está no Guará também, certo, lateral esquerdo. E infelizmente nós não conseguimos, alguns jogadores, mas a gente também não podia ser irresponsável com as finanças do clube. O clube hoje vive uma situação difícil que a gente está tentando arrumar a casa. Mas agora a Série D não veio, a nosso contento, não conseguimos subir para a Série C e agora esperar 2014. Mas pode ter certeza que a diretoria sabe das suas responsabilidades e vai procurar fazer um bom trabalho para o Campeonato Paulista de 2014. Se Deus quiser. O presidente Gustavo Assetti esteve ontem em Blumenau, assistiu o jogo como sempre, né? Esteve durante a Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive ao lado de sua família, né? E o presidente ontem, triste, né? Notoriamente, deu uma entrevista para a TV Botafogo que você vai assistir agora no nosso programa. Vamos ver. Presidente do Botafogo, Gustavo Assetti, aqui em Blumenau, ainda logo após o jogo, né? Ainda com sentimento ainda de tristeza na pele, né? Muito forte, né? Logo depois do jogo. Queria que você dissesse ao torcedor botafoguense, na sua opinião, por que o Botafogo não conseguiu? O Botafogo não teve sucesso na Série D porque o planejamento falhou. É uma coisa evidente. A culpa é nossa, da nossa diretoria. Nós erramos ao planejar o campeonato. Tínhamos um primeiro jogo que obviamente era impossível remontar o Botafogo de maneira rápida, como alguns imaginavam ser possível, não era. O Botafogo ia sair atrás dos outros 5 adversários, dos outros 4 adversários, a gente sabia disso. Mas de fato, quando a gente vê o resultado final, 9 pontos em 8 rodadas, Rafa, fica claro que o planejamento errou, o erro é nosso, o erro é na nossa diretoria, o erro é meu que estive com esse grupo, próximo desse grupo o tempo todo. Agora é bola para frente, fazer o quê? Esse último jogo especificamente, né? Lajeadense, mesmo com dependíamos da vitória aqui. O time até que começou bem, né? Depois deu uma... Enfim, o que foi sobre o jogo de hoje em si, que foi uma verdadeira decisão? O que você achou? Faltou o que para o time? Acho que faltou tranquilidade, faltou manter o padrão tático, faltou fazer o que foi combinado fora de campo durante a semana no treinamento. A bola queimou no pé dos nossos atletas, né? Eu acho, sobretudo depois do final do primeiro tempo, meados do primeiro tempo, quando ficou claro que a gente perdeu o meio de campo metropolitano, o time teria que ter achado uma outra maneira de jogar, de reverter o quadro negativo que se instalou na segunda metade do primeiro tempo em diante. Não conseguiu e acabou no final perdendo a tranquilidade, né? O Botafogo hoje teve uma atuação lamentável, bem abaixo daquilo que a gente viu em jogos como Lajeadense, Londrina, sobretudo no jogo do Londrina, em Londrina. O Gustavo, lógico que ainda não deu tempo de pensar muito futuro, né? Você começa a partir de agora a pensar no planejamento para o Paulistão, mas algumas decisões talvez já tenham sido tomadas em relação à comissão técnica. O Ivan Baitello, já sabia que se ele não classificasse ele não ficaria. Como é que está a situação do treinador? É evidente que agora a gente não vai conversar com o treinador de cabeça quente, mas o trabalho acaba aqui, é óbvio, né? O trabalho acabou não chegando a bom termo nem para a gente, nem para o Ivan. O Ivan também gostaria de estar classificado numa hora dessa, né? Então o trabalho acaba, nós vamos buscar agora remontar a nossa gerência de futebol, é algo que a gente já devia ter feito lá no final do Paulistão e demoramos um pouco. Acho que talvez esse maior pecado da nossa gestão até aqui, né? Deveríamos ter trocado a gerência lá atrás, depois do Paulistão. Vamos buscar um novo gerente agora, vamos buscar reorganizar o departamento de futebol profissional do Botafogo nesse momento, para depois buscar uma comissão técnica e começar a contratar. Na verdade, quem montou esse time foi você, né? Você, o Rogério, né? Você era de fato o diretor de futebol ali, né? Eu, o Rogério, a gente ficava lá junto com o Ivan Baitello. Foi um time que foi montado entre eu, Rogério, Ivan Baitello e o Maurício, na prática, o nosso supervisor, né? E olha, se a gente tivesse conseguido trazer 1/5 dos 20 jogadores dignos de Série B que a gente tentou trazer, o resultado dentro de campo seria outro, né? A gente queria contratar mais, nós ficamos 50 mil aquém daquilo que a gente gostaria de arriscar num Campeonato Brasileiro da Série D. Se a gente tivesse conseguido fazê-lo, eu acho que o resultado dentro de campo seria outro. Infelizmente não conseguimos, não podemos culpar os jogadores fizeram o seu melhor. Hoje realmente um dia lamentável, mas não faltou vontade para ninguém, faltou tranquilidade, faltou bola, faltou padrão tático, a gente sabe disso, né? Para o Ivan, a gente só tem a agradecer ao Ivan Baitello, um trabalhador sério, pessoa de uma seriedade ímpar, extremamente focado naquilo que tem que fazer, digno de confiança. Só temos a agradecer, o trabalho não deu certo como poderia ter dado,
mas infelizmente a gente tem que assumir agora a culpa, lamber as feridas e pensar o Botafogo de 2014, infelizmente. Gustavo, para fechar, com relação ao elenco, aos jogadores, lógico que nem todos vão ficar, mas alguns podem e devem, já estão inclusive com um contrato para o Paulistão do ano que vem. O que você pensa em relação à base desse time da Série D que ficaria para o ano que vem? É muito cedo para falar, né? E a gente também quer esperar um pouco agora, porque não adianta agora de afogadilho querer decidir quem fica, quem vai, porque, sabe, Rafa, de cabeça quente é melhor não tomar decisão, né? Nesse momento você imagina quantos jogadores eu te falaria que ficariam. É o óbvio, né? Então nós temos que esperar, temos que analisar, vamos analisar os números, vamos ver o que cada um fez nas 8 partidas. Se fosse por hoje, pouca gente ficaria, né? O time inteiro foi muito, muito mal. Mas houve um campeonato inteiro, nós temos que avaliar com calma para depois decidir no decorrer das próximas semanas. Bom, legal. Entrevista concedida pelo Gustavo Assede lá em Blumenau após o jogo de ontem. Bariza, você conversou com o Gustavo hoje, logo depois do jogo com certeza deve ter conversado. Já tem alguma mudança já definida além da saída do Ivan Baitello? Alguma coisa já pronta já para a sequência do ano aí do Botafogo? Eu conversei ontem com o Gustavo após a partida, uma conversa rápida. Hoje à tarde nós conversamos mais um pouquinho, mas ainda nada de tomar novos rumos, ainda nada. Amanhã, provavelmente, no final do dia, nós vamos nos encontrar no estádio Santa Cruz, ou talvez no meu escritório, para a gente resolver algumas pendências, alguma coisa. Mas ainda não tem nenhum norte ainda para a gente seguir. Qual é a perspectiva para o próximo Paulistão? Você falou em problemas financeiros do Botafogo. Baseado nisso, qual a perspectiva que o torcedor pode ter para o Campeonato Paulista? Até que ponto essa situação financeira pode atrapalhar os planos do Botafogo de um 2014 melhor, consequentemente um 2014 de acesso para a Série C? E nós já estamos trabalhando, né, o Campeonato Paulista 2014. Mesmo durante o Campeonato Brasileiro da Série C, nós já viemos fazendo alguns contatos com relação a patrocinadores, investidores, certo? Porque a gente sabia já sabe da dificuldade do próximo campeonato. Então, eu acho que nós vamos ter grandes surpresas, uma coisa do marketing que vai funcionar muito bem. Então, eu acho que 2014 vai ser um grande ano para o Botafogo, certo? Fora de campo. E dentro de campo a gente vai ter que realizar esse a mais que faltou talvez agora nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Você acha que o sucesso do Botafogo, a mudança, né, a modernização total do Botafogo, para o Botafogo se tornar um clube sem dívidas, por exemplo, passa pelo departamento de marketing ou não? O que você acha que deve acontecer para que o Botafogo não sofra mais desses problemas financeiros e se zere tudo, vamos dizer assim? Eu acho que não só pelo departamento de marketing. Nós estamos, graças a Deus, aqui do lado do Juninho, está fazendo um excelente trabalho na categoria sub-15. Então, a categoria de base também é fundamental para o clube. Amanhã na venda de um jogador, nós tentamos até uma venda do Daniel, que nos daria uma capacidade maior de investimento, não saiu essa venda. Talvez isso também atrapalhou e muito a nossa Série C, o nosso Brasileiro da Série C, certo? Então, são várias coisas que vão fazer com que o clube termine com suas dívidas, certo? É um trabalho sério, tem que ser feito, porque o que a gente fazer agora vai refletir daqui a alguns anos. Porque a gente pegou todo... Nós tivemos um problema que vai estourar agora, esse ano para nós, coisas do ano de 2000, certo? 2000, 2001, 2000... Do Max, do Índio, né? 2007, do Max acho que é 2007, se eu não me engano, certo? Então, estourou agora. Então, o que a gente tem que fazer é começar um trabalho para não deixar, vamos dizer, nenhum rabo para frente, nenhum problema para frente. Novos problemas, né? Exato. Então, se a dificuldade, né? Sanar o passado e sanar o presente, que também é difícil, né? Exato. O Botafogo é super viável. Seu presente perfeito. Se você pegar tudo que arrecada no Campeonato Paulista, você conseguiria fazer o Campeonato Paulista e fazer um Campeonato Brasileiro com o dinheiro. Mesmo tendo um campeonato deficitário como a Série D. O problema é que você
Teve meses que a gente pagava 150 mil reais Só de dívida surpresas, trabalhista. né? Fora surpresa. Fora surpresa. Acordos que tivemos que fazer, senão bloqueava dinheiro na federação, a nossa cota. Então, cada dia a gente ia pagando incêndio. Hoje nós temos 2 advogadas que trabalham no clube. Fora os outros advogados, diretores do clube, outros advogados são torcedores, que ajudam o departamento jurídico do Botafogo. Então, nós temos alguns problemas sérios e cada dia aparece um. Ô, Rogério, eu queria te perguntar o seguinte, muita gente fala, os diretores do Botafogo são os principais bombeiros desses incêndios aí, né? Eu digo até em questão financeira, né? Você é um deles, né? Você já colocou um dinheiro no Botafogo, né, Rogério? Particular, assim, né? A gente coloca, tira e vai levando, muitas vezes, nessa... Adianta uma coisa, paga uma conta, depois recebe, você vai levando... Mas tem que acabar isso também, né, Rogério? Né? Lógico. Vocês estão fazendo isso, um trabalho para que isso não ocorra mais, né? O sonho, principalmente da torcida do Botafogo, é a profissionalização do clube. Por ser um clube profissional, isso não pode existir. Inclusive em todos os departamentos, né? Exato. Em todos os departamentos. Eu vejo, apesar da gente O Santos tem um sistema muito legal que é assim também, né? Todos os dirigentes que lá trabalham no comitê gestor do Santos recebem, né? Então, eu acho que... Eu sou favorável, inclusive, a isso. Eu acho que... É diferente, né? Vai demorar muito para acontecer isso no Botafogo, né? Tem muitas outras prioridades ainda, mas ela seria uma dos passos. Eu falo até de 2013, final de 2012, esse ano de 2013, esse ano, um pouco mais de um ano de gestão do presidente Gustavo Assédio, que nós evoluímos muito. Certo? Aqui é uma prova viva, a TV Botafogo, o programa, a transmissão dos jogos, certo? Hoje nós temos um departamento de marketing e comunicação fantástico. A recepção ao torcedor no estádio melhorou demais, Exato. Os bares, né? Um trabalho fantástico. Exato, um trabalho, eu vou falar em nome do diretor, do Carlos Filippini, que organiza essa parte, lógico, com a ajuda de todos, a Karina, a Fabiana, nem vou citar os nomes porque vou acabar sendo injusto com alguém. Certo. Do Ivan, que passou pelo clube também. O Ivan Furegato também, que começou todo um trabalho também, hoje está indo para Portugal fazer uma pós-graduação. Muito legal. Certo. E outra coisa importantíssima, o Botafogo conseguiu classificação para a segunda fase nas 3 categorias de base. Certo? Um trabalho fantástico. Que não acontecia há algum tempo, né? Um trabalho... Daqui a pouco o Juninho vai falar sobre isso, perguntar para eles se tem alguma joia aí nesse time sub-15 do Botafogo. Eu acho que tem no sub-15, no sub-17, no sub-20. Nós temos grandes atletas surgindo aí. É verdade. O César Gaúcho, que para mim é o melhor jogador do Botafogo, o guerreiro aí que para mim tem que encerrar a carreira no Botafogo, um bom jogador, né? É o símbolo da raça botafoguense, né? E ontem ele falou depois do jogo também lá em Blumenau. Vamos assistir. César, você é um dos jogadores, né, mais queridos aí pela torcida do Botafogo. Não é uma desclassificação dessa que vai abalar esse relacionamento bom, a tua garra dentro de campo. Você, como representante desse grupo, como capitão, que falaria para o torcedor botafoguense num momento triste como esse? Você que já passou bons momentos na classificação para a Série D do Paulistão, enfim. O que você falaria para o torcedor aqui mesmo em Blumenau? Difícil falar, né? Mas eu acho que o torcedor tem que ter fé, tem que acreditar. A nossa diretoria vem fazendo um grande trabalho. Não é porque não deu certo na Série D. A gente comentou e a gente está muito triste esse grupo. Porque foi um grupo que começou numa dificuldade, lutou, foi em busca do objetivo e conseguiu chegar no último jogo com vida. Mas a gente sabe que no futebol não pode se deixar as coisas para o último jogo ou para depois. Teve pontos fundamentais que nós perdemos durante essa caminhada em casa, jogos fora de casa que nós podíamos ter ganho. Mas eu acho que o torcedor fica magoado, fica sentido, como eu estou sentido, que eu sei que é muito bom vestir essa camisa do Botafogo. É uma equipe que eu me identifiquei muito, parece que eu joguei a minha vida toda no Botafogo. E pela torcida e pelo clube, eu pude sentir o que é jogar o Botafogo, o que é a agremiação Botafogo. Mas bater a poeira, amanhã é um novo dia, levantar a cabeça, porque a gente tem que levantar. Tem um Paulistão que vem pela frente aí, o Botafogo tem tudo para fazer uma excelente campanha, a diretoria já sabe como é que se faz, aprendeu como é que se faz, com organização, com planejamento. Tem tudo para fazer o ano que vem, pensar no ano que vem, estruturar e pensar no Paulistão para a classificação de difícil. É isso aí. César Gaúcho
o zagueiro do time do Botafogo, Grande César. Vai ficar, se Deus quiser, para o Paulistão. Tem contrato, né, o César, né? Tem. O César quer ficar, né? Reduzir o salário para ficar na Série D, né? Exato. O César é um jogador que poderia encerrar até a carreira no clube, que é um cara fantástico e talvez até seguir algum tipo de carreira extracampo dentro do Botafogo. Com certeza. No intervalo, a gente retorna na sequência para falar mais de Botafogo, categoria de base, os gols do Sub-15, Sub-17, Sub-20. Vamos falar como é que foi o arraiado do Botafogo nesse final de semana também. Fique ligado, a gente volta na sequência. Tricolor não... Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. No Bar do Val, a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. Pantera Shop, a loja oficial do torcedor botafoguense. Acesse www.panterashop.com.br e encontre toda a linha de produtos do Fogão. Tem para os pequenos torcedores, para as mulheres, roupas fitness e casual. E para você, torcedor, camisas oficiais e comemorativas que irão vesti-lo dentro e fora dos gramados. Conheça nossa loja virtual e fique na moda do Fogão. Aceita-se cartões de débito e crédito. Acesse panterashop.com.br. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grande variedade em armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em 2 endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175 e Avenida Adolfo Bianco Molina 2036. Em breve, mais uma loja no centro da cidade. Aguardem! Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em 2 endereços em Ribeirão. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. De volta com a TV Botafogo aqui no canal 26 Net Cidade. Bom, na última semana o Botafogo Futebol Clube perdeu um grande ex-jogador. Faleceu Pedrinho Rotirotti. Vamos ver a foto do Pedrinho aí com a camisa do Botafogo. Ele está do lado do Paulo Egídio. O Pedrinho é esse de cabelo cacheado aí, encaracolado aí, ó. Time da década de 80. Pedrinho Rotirotti faleceu, infelizmente, numa tentativa de assalto aí. Deu carona para 2 jovens, segundo a polícia, e acabou sendo morto, um tiro na nuca, em Ribeirão Preto na última semana, né? O Botafogo prestou as suas homenagens ao Pedrinho, no velório, no enterro, através das suas redes sociais, e a gente registra aqui também na TV Botafogo a nossa homenagem ao Pedrinho, grande jogador da história do Botafogo, jogou 6 anos no clube, fez história, jogou também no Sertãozinho, outras equipes do futebol paulista e brasileiro, é um botafoguense, né? Os filhos são grandes botafoguenses, iam ao estádio. E fica a nossa homenagem para o Pedrinho aí do lado direito aí do Paulo Egídio, que daqui a pouco é um convidado do Rogério Morotti no Fala Guerreiro. Você conheceu o Pedrinho, Rogério? Conheci o Pedrinho, joguei contra o Pedrinho em campeonatos no Regatas, certo? E infelizmente esse acontecido, e eu quero deixar minhas condolências à família, porque infelizmente eu não pude comparecer ao velório, ao enterro. Nós estávamos em Brasília, eu, Henrique e o Maurício Penha, vendo assuntos do Botafogo Academy, do Botafogo, e também o presidente Gustavo também estava em São Paulo e não pôde comparecer. Então,
nós mandamos lá, acho que foi o Sebastião Balieiro, nosso diretor, foi representando o Botafogo. Com certeza, nossos sentimentos aí à família Rotirotti, grandes botafoguenses também. Fique com Deus aí, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quero fazer uma saudação especial também à fiel força tricolor, hein? Foi a todos os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. André Trindade, presidente da Fiel Força, Flávio Santos, Carlos Eduardo, Giuseppe, todo mundo da Fiel Força. Sensacional, parabéns. Botafogo é grande por causa de vocês também, hein? Parabéns, se Deus quiser, no ano que vem nós vamos fazer essas viagens com mais alegria, com mais torcedores, uma boa campanha, com um time que chama mais atenção também, né? Com jogadores que permaneçam, se Deus quiser, do Paulistão depois de uma boa campanha. Nós vamos fazer um esforço para isso e parabéns. Independente de qualquer coisa, vocês são grandes botafoguenses, vão continuar sendo e nos dão orgulho, muito orgulho de serem botafoguenses aí. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado por representarem tão bem o Botafogo. Eu gostaria também de, em nome de toda a diretoria do Botafogo, prestar essa homenagem à pessoa do André Trindade, certo? A Fiel Força, porque ela é um dos motivos que nos dá força a continuar à frente do clube, certo? A gente larga muitas vezes família, trabalho, certo? Para ficar à frente do clube. E a Fiel é um dos combustíveis para a gente seguir adiante. A gente, talvez, essa diretoria decepcionou alguma coisa, essa torcida, então é difícil, mas gostaria de pedir até desculpas a esses torcedores. Com certeza, parabéns à Fiel Força Tricolor. Representaram, como a torcida diz aí, parabéns. Bom, na última sexta-feira e sábado, o Arraiá do Botafogo bombou lá no Santa Cruz. Antes do jogo, o pessoal estava feliz, animado, naquela expectativa, o Bariza com a família, todo mundo lá, os jogadores inclusive. E uma festa muito legal, a gente tem algumas imagens aí registradas pela TV Botafogo, uma noite de muita alegria entre a família botafoguense. Já fica o convite para o ano que vem, né? Esse foi o primeiro Arraiá do Botafogo que aconteceu. Olha o Zizão aí, grande Zizão. Pessoal da comunidade botafoguense realmente, né? Uma festa sensacional organizada pelo Departamento de Comunicação e Eventos do Botafogo Futebol Clube, pela Karina Cirino. Parabéns a Karina pelo evento, ao Carlos, todo o pessoal aí do Botafogo Challengers, do Botafogo Runners, do Botafogo Centenário, do Conselho Deliberativo, enfim, sensacional. Né, Rogério? Uma festa muito boa, você esteve lá e acompanhou, né? É uma festa fantástica, a primeira festa. Aí. Sexta e sábado eu estive presente, acabei não indo para o jogo, tinha ficado já quarta e quinta em Brasília, senão minha família também tem hora que precisa de mim. E fomos lá, comparecemos. Carlos Vitor também, vamos falar bem do Carlos Vitor. Grande Carlos Vitor, da Abduche Presentes, patrocinadora também da TV Botafogo. Você falou. Só da escolinha, né, do Botafogo, não me esqueci, perdão. Na pessoa do Carlos Vitor, Zé Renato Marques, também toda a família. ONG Sonho Real deu um apoio incrível também. Também. E Carlos Filippini, que ficou à frente, Karina, que trabalhou muito. E é o primeiro... Funcionários do Botafogo Exato, também. Exato, nem vamos... Quando a gente fala em nome de um funcionário, pode ter certeza que nós estamos falando em nome de todos. Com certeza. E o grande sucesso, o primeiro ano, certo? Essa diretoria tem procurado fazer alguns eventos para aproximar a família botafoguense. Nós já tivemos Boi no Rolete, agora o Arraiá. E vamos agora tem a festa de aniversário aí, Exato. Né? Que é um evento que vai ser divulgado em breve. Exato, é uma coisa que precisa acontecer agora em outubro, certo? Uma corrida também, nós estamos para fazer. É a corrida, exatamente. Certo? E vamos pensar em 2014. Exatamente. Já começa agora o Paulistão 2014 com a participação efetiva do torcedor, que também tem que participar mais. Não todos, mas alguns aí que só criticam, né? Mas tem que participar mais, né? O clube está aberto, inclusive, para o torcedor que tiver ideia, sugestão. A gente está lá na nossa sala, primeiro andar, pode procurar a gente lá no Botafogo. Nós estamos à disposição de todos os torcedores do Botafogo. Podem ir lá procurar a gente na imprensa, na comunicação, do marketing. Nós estamos à sua disposição, torcedor botafoguense. É bom até falar, as pessoas ficam lá... internet, com os dedos nervosos, a gente costuma falar, e podiam ter, talvez, comparecido ao Arraiá, certo? Não é nem para gastar, mas se você enche de público, de pessoas, de botafoguenses falando sobre Botafogo, pode ter certeza que isso é energia positiva. Com certeza. Certo? E dá força para quem vai jogar, para quem está dirigindo, para quem está trabalhando. É importante. Com certeza. Quero registrar um abraço do Fernando Sadano também, que foi um grande colaborador deste Arraiá do Botafogo.
Vamos falar de categoria de base agora aqui na TV Botafogo? Bom, começamos pelo Sub-15. É isso, as imagens aí. Uma imagem muito legal que aí, ó, o hino nacional está sendo tocado aí nas mãos desse rapaz aí do Guarulhos, ó, que legal, né? Não tem sistema de som, a gente registrou aqui, o pessoal colocou o hino ali para o pessoal escutar, não dava nem para ver, nem para ouvir direito. Você já viu as imagens do jogo do Sub-15, Juninho? 2-0 para cima do Guarulhos. Conta um pouco desse jogo da equipe Sub-15 do Botafogo. Tá aí o gol já, né? Saiu. Nós conseguimos fazer o gol rápido, né? E isso facilitou. Né? Leonardo. Aliás, 1,90 m em 15 anos, né? 1,93 m. 93, 15 anos, sensacional. Com muita qualidade, um menino que no treinamento muito profissional, apesar da idade, né? Então, sobre o jogo, nós esperávamos um jogo até mais difícil do que foi, né? Mas o time se portou. Gol aí. Pedro, né? Pedro. Se portou muito bem. Grama sintética, para nós facilitou um pouco também, porque nós estamos adaptados no tapete sintético. Então, a expectativa para o campeonato é muito bom. Estrear fora de casa com vitória. Temos 2 jogos agora seguidos em casa, então buscar a classificação nesses 2 jogos em casa. Agora, o Juninho, a gente comentava em off aqui, o time Sub-15 do Botafogo, né, é a categoria Sub-15 que mais oscila, né? A gente viu bons jogos na primeira fase como jogos ruins, né, contra adversários inferiores, né? Como você explica isso? A idade, né? Os meninos de 15 anos, não podemos esquecer que tem 15 anos, né? Então a oscilação é constante. O menino que às vezes arrebenta num sábado, no outro ele vai ser o pior jogador em campo. Tem que estar sempre trabalhando a cabeça dos meninos e sempre focado na partida, no treinamento, fora de campo, que tá sempre buscando o seu espaço dentro do campo e não esquecer das coisas fora, né? Porque o menino está conhecendo as coisas, então acaba desfocando um pouquinho de dentro do campo. É verdade. Uma bonita jogada ensaiada, né? Aí você vê a mão o detalhe do treinador, né? A mão do treinador, né? Com certeza. E não é porque o Juninho está aqui não, né? O Juninho é um baita treinador da categoria Sub-15, já foi do Botafogo, trabalhou no Olé Brasil também, fez uma ótima campanha, está levando esse time do Botafogo longe aí nesse Campeonato Paulista Sub-15. Vamos na classificação aí já desses jogos aí. Botafogo venceu, o Inter de Limeira também venceu. Guarani perdeu da Inter em casa, inclusive. O Guarani é o próximo adversário do Botafogo. Aliás, convite para o torcedor botafoguense. Sábado que vem, 9 horas, no CT Manuel Leão, né? Tá confirmado no CT esse jogo, né? CT Manuel Leão. Legal. Vamos no Sub-17 agora também. Temos as imagens, os gols do jogo do Botafogo com o Sub-17. Você vê aí, primeiro gol, imagens da TV Esporte Osasco, que transmitiu esse jogo. Daí o Wesley marcando 1-0 para o Botafogo. Equipe Sub-17 comandada pelo técnico Alexandre Ferreira. Belo gol do Wesley, camisa 8 também, outro bom jogador, hein? Botafogo estreando fora de casa na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17. 1-0 para o Botafogo em cima do Osasco. Gol aí do segundo tempo já, né? Tá a comemoração dos atletas do Botafogo. Mais uma vez o replay do gol do jogador Wesley. Bom jogador esse. Você acompanha o Sub-17, Juninho, também ou não? Acompanha, né? Joga em seguida, né? Na primeira então fase, a gente, né? E nesse jogo nós conseguimos chegar no segundo tempo. Então pegou todos os gols. A equipe do Sub-17 tem muita qualidade. O Sub-17 do Botafogo é muito forte. Com o trabalho do professor Alexandre Ferreira também veio acrescentar bastante para os meninos e também vai fazer uma excelente segunda fase. Aí você vê o gol do Osasco, né? 1-1 para cima do Botafogo. Foi um gol atrás do outro, assim, logo em seguida, né? O Botafogo fez 1-0, o Osasco logo empatou. Mas ainda o Botafogo viraria essa partida, né? Logo em seguida também no segundo tempo. O Pantera melhor em campo, né, durante a partida, acabou marcando o gol da vitória com o Túlio Marcos. Belo gol aí do jogador do Botafogo, fazendo 2-1 para a equipe do Pantera. O Botafogo volta a jogar no próximo sábado no estádio Santa Cruz, contra o Corinthians, é isso, Henrique? Sub-17, né? Henrique, contra o Corinthians, né? Sérvio Ortolani. É verdade. E o Sérvio Ortolani empatou com o Corinthians lá em São Paulo, na estreia dessa segunda fase. O Corinthians Sub-17, 1-1 com o Sérvio Ortolani. E o Botafogo, então, 10h45 no CT Manuel Leão, enfrenta o time do Sérvio Ortolani. A torcedor botafoguense está convidado. A classificação? Botafogo
3, Sérvia Hortolândia 1, Corinthians 1, Osasco 0. Essa é a classificação aí do Campeonato Paulista Sub-17. O Botafogo lidera essa chave e começou bem o Pantera na equipe Sub-17. E o Sub-20 também encerrou a primeira fase com vitória em cima do Velo Clube, terminou a classificação do grupo na segunda colocação e já tem também os seus adversários definidos. Antes dos adversários, os gols, o gol do jogo nos melhores momentos, com imagens da ML Sports. Você vê aí a jogada do Velo Clube, quase saiu o gol aí, hein? A bola chegou, não entrou por pouco. Estamos vendo os melhores momentos aí na gravação do grande seu Manuel Messias, que colaborou com a TV Botafogo. Até o gol do Lineker, que também é um bom jogador, hein? Bom jogador o Lineker, o Botafogo que jogou com os atletas que estavam no banco, aí que não estavam sendo tão utilizados assim pelo técnico Macalé, que teve aqui na semana passada, né? O Botafogo tem jogado com esse uniforme 3, tá dando sorte, hein? Tem que manter até o fim esse uniforme 3 aí, hein? Tá dando sorte, tanto fora de casa como dentro de Santa Cruz. Esse jogo aconteceu lá no campo do Rio Claro, né? Apesar do Velo Clube... Tá me dizendo aqui o Henrique que o Velo não tem mais estádio. É mesmo? Não sabia disso não, hein? Tá jogando lá no Chimitão. Tá aí o jogador do Botafogo está vendo os melhores lances aí. Tem acompanhado o Sub-20, Rogério? Nos jogos do Santa Cruz tem acompanhado o trabalho do Macalé, né? Conhece algum jogador aí, Rogério? Quem que você acha que pode vingar no Paulistão do ano que vem? Ou é muito cedo ainda para falar? Não, acho que Sub-20 tem vários atletas, até que já participaram do Campeonato Paulista, ainda formando elenco. Caso de Baratella, Kaique, Carlos Henrique, Isaac, Mancini, tem vários. Eu acho que aí vamos ver o próximo treinador, quem que ele vai escolher. Mas que nós precisamos subir vários jogadores, nós precisamos, até para dar qualidade aos meninos, para dar tranquilidade para eles seguirem na carreira deles. E, querendo ou não, são patrimônios do Botafogo, então a gente precisa com que eles venham participar do Campeonato Paulista. Com certeza. Você é um dos principais apoiadores do Kaique, né? O Kaique tem feito bons jogos aí no Campeonato Paulista Sub-20, né? Você acredita ainda no Kaique? Você acha que ele foi colocado no profissional de maneira precoce? Eu acho que o Kaique, um menino que tinha de 16 para 17 anos, quando foi colocado para jogar um Campeonato Paulista contra o Palmeiras, em Ribeirão, quando o clube, à beira do rebaixamento, achar que o menino ia ser um salvador da pátria, é complicado. Mas o Kaique é um menino que ainda vai dar muitos frutos ao Botafogo. Vai ser um jogador que vários clubes já vieram até procurá-lo, certo? No final da Taça São Paulo, o Vasco da Gama tentou vir conversar com a gente para liberar para o Vasco. Nós tivemos várias sondagens para o Kaique. Ô Juninho, você trabalhou no Botafogo há alguns anos e voltou agora. Mudou muito o futebol de base do Botafogo? Melhorou? Mudou. Eu trabalhei em 2010 e 2011, né? Então a diferença a condição de trabalho que a gente tem hoje é excepcional perto do que a gente tinha, com todo respeito a quem comandava antes, né? Que também fazia com muito esforço, né? Mas hoje o Botafogo na categoria de base tem uma condição muito boa, tem o que melhorar, né? Mas hoje a gente não tem o que reclamar. Com certeza. Por isso que é o clube formador de atletas, o Botafogo conseguiu esse selo já há algumas semanas, né? Um selo importantíssimo. Bom, vamos ao Fala Guerreiro, uma entrevista muito legal de Rogério Morotti com o Paulo Egídio, ex-jogador do Botafogo e da Seleção Brasileira. Olá, torcedor botafoguense, começando agora mais um quadro Fala Guerreiro e hoje mais um grande jogador que começou a sua história aqui nesse gramado do Estádio Santa Cruz, depois fez sucesso por todo o Brasil. Grande jogador, não no tamanho, Paulo Egídio. Paulo, obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer voltar ao Botafogo. Há muito tempo que eu não piso nesse gramado, que eu não entro aqui nesse estádio, então sempre é saudoso, é gostoso voltar às nossas origens. A gente tava conversando aqui, você falou que chegou até a arrepiar quando você entrou ali, Paulo? Tô até agora, né? Você dá pra ver, né? A vida da gente, né? Eu comecei aqui, né? Isso aqui foi tudo o início de tudo, né? Eu lembro chegando de Pradópolis aqui, novinho, meio caipirão, né? Macalé me recebendo como treinador na época. Foi o teu primeiro treinador? Meu primeiro treinador, foi o Macalé. Ele que me aprovou, ele que me trouxe.
a gente sente saudades, né? E quando a gente relembra tudo isso aqui, realmente a gente se emociona bastante com isso. Correu muito por essas pontas aí ou não? Rapaz, corri, viu? E o campo sempre. E aqui pra mim é uma beleza, que é Campo Grande, né? Eu que na minha época, o meu estilo de jogo, né? Que é o estilo de Neymar, na época do Edmundo, o estilo de velocidade, ir pra cima, esses estádios assim grandes assim, né? A gente sempre gostou de jogar num estádio como esse. Paulo, você chegou no Botafogo então em 79, né? Isso. Você já falou que foi o Macalé o seu primeiro treinador. Relembra um pouco aí desse comecinho de carreira aqui no Botafogo. Eu cheguei, se eu não me engano, foi no final de 79. Quem que era esse time aí, lembra? Alguns? Ah, rapaz, tinha Roberto Facchini, Rosemiro, Carlão, Zé Carlos, tinha, depois o Toninho Cajuru veio mais pra frente no segundo título, Chiquinho, o Raí, o Boiadeiro, uma equipe assim, nos 2 anos diferente um pouco, né? Nós somos campeões em cima do Palmeiras uma época e a segunda vez em cima do São Paulo. Fase de ouro do Bota, hein? Sem dúvida, a fase de ouro. São todos os jogadores que eu citei, todos tiveram sucesso na carreira, né? Eu cheguei aqui, se não me engano, no final de 79, fiquei no profissional até final de 81, se não me engano, em outubro, novembro de 81, final do Campeonato Paulista, eu subi, né? Na época era o Cláudio Garcia, que era o técnico, eu subi pro profissional e não saí mais. Fiquei finalzinho de 81, fiquei 82 inteirinho, em dezembro de 82 eu fui vendido pro Corinthians. Ô Paulo, fala pra gente o primeiro jogo profissional, você lembra? Lembro. Quem que te levou, Nossa. contra quem? Foi o Cláudio Garcia. Cláudio Garcia foi numa quarta-feira, o jogo lá em Jaú. Aqui em Jaú, uma seleção, tinha Marola, Carlos Eduardo, Célio, Cardim, Alfinete, Geraldo, Arone. Era um timaço o 15 de Jaú. No interior não tinha time no interior que fizesse frente com o 15 de Jaú naquela época. E numa quarta-feira era o jogo, na terça-feira eu fiz o coletivo do profissional. O Cláudio Garcia também um treinador que eu tenho muita gratidão, que ele me deixou bem à vontade na época. Nós empatamos 0-0 lá em Jaú. E depois no sábado, era um jogo contra o Corinthians aqui. Nós vencemos por 3-1, um jogo televisionado praticamente para o Brasil inteiro, né? E naquela época era raro os jogos serem televisionados, né? Foi 3-1 e eu fiz um gol. Aí daí caí nas graças do torcedor, não só aqui no Botafogo, né? No Brasil inteiro, e acabei nunca mais descendo para os juniores, fiquei no profissional mais 1 ano e meio aqui. Como profissional então do Botafogo, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio mais ou menos. Depois você foi vendido pro Corinthians. Depois eu fui pro Corinthians, na época. E o time do Bota nesse 1 ano e meio, você lembra dos principais Rapaz, jogadores? Eu peguei uma fase aqui boa, viu? Tinha o Voltão, o goleiro, depois veio o Altevir, tinha Maxwell, Grit, Beto, Flamarion, Osmarzinho, Vander, tinha o Frazão, tinha o Pedrinho, nosso saudoso Pedrinho, que infelizmente de forma tarde, que nos deixou essa semana. Então eram grandes jogadores. Eu tive a sorte de subir nessa época, que todos gente finíssimas. O Maxwell me deu uma força medonha na época, o Flamarion, então, que era a estrela, que tinha vindo de grandes clubes aí, o Osmarzinho, o Vander, entendeu? Então são jogadores assim, que me deram o Grit, o Beto, lateral esquerdo, que eu jogava com ele por ali. Então eu tive uma sorte muito grande e o privilégio de ter subido nessa época desses jogadores que davam realmente incentivo, que incentivavam as garotadas de base. Ô Paulo, e você já era destaque desde as categorias de base, você passou pelas seleções de categoria de base como jogador do Botafogo, né? Como jogador do Botafogo, eu tive o prazer de jogar nas seleções juvenil, juniores, e sempre jogando pelo Botafogo, sempre. Eu joguei em todas as seleções, desde a infantil na época até a profissional, e a maioria foi aqui jogando pelo Botafogo. No Master também ou não? No Master também. Fez toda a sequência? Toda a então? sequência. A gente vai... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô Paulo, então conta pra gente. Depois você saiu, foi pro Corinthians, ficou um pouco tempo, faz um resumo aí desse... Eu fiquei pouco tempo. Eu consegui um título lá. Nós somos campeões paulistas em 83, eu participei de algumas partidas. Em cima do São Paulo, né? Participei muito. Time fraco jogos, aquele, né? Sócrates, Casagrande, Ataliba, Zenão, Birubiru. Edson Bobrão. Não, Edson veio depois. Veio depois. Na época, Alfinete, na época era o Alfinete lateral. O Zé Marina jogava na época, estava dando lugar, não tinha mal na época. Depois eu tive uma contusão séria, quando voltei quis sair, aí o Corinthians me emprestou pro Vasco. Peguei um time bom no Vasco também, mas o Vasco tinha uma decadência muito grande na época, mesmo com um time bom, né? Tinha lá Dudu, tinha Wilson Tadei, tinha Edivaldo, o Dinamite com problema sério na época da esposa. Aí eu fiquei 4 meses emprestado, voltei pro Corinthians e aí eu teve um negócio pra Ponte Preta, né? O Carlos e o Edson foram pro Corinthians, eu, o Alfinete, fomos pra Ponte, né? Peguei um time muito bom na Ponte também, tive o prazer assim, memorável de ter jogado com o Dicá, Jorge Mendonça. Então, rapaz, também peguei um time muito bom na Ponte também. Depois da Ponte? Depois da Ponte foram 2 anos e meio de Ponte Preta, aí fui pra Joinville. Joinville tinha um patrocinador forte na época, né, que era a Tigre, né? E tinha um timaço também. Só Campeonato Brasileiro da Série A? Só Série A. Inclusive naquela época, o formato não era esses pontos corridos, né? Era aquele que
Acho que tinha 22 grupos, né? Tinha 22 clubes, classificavam os 8 primeiros quando eu disputei. E nós, o Joinville, sempre ficava entre os 8. Aí eu fui vendido para Portugal, para o Boa Vista de Portugal. Foi fazer dinheiro? Fazer um pouco de dinheiro, mas eu acabei machucando lá, né? Tive um problema sério de joelho, não quis operar lá, né? Tinha como operar, voltei para o Brasil, fiquei parado quase 6 meses me recuperando. Aí depois eu tive o prazer de jogar no Grêmio. Aí sim, né? Grandes títulos. Aí eu voltei a um time grande, fui campeão da Copa do Brasil. Foi o seu melhor momento dentro do futebol? Melhor momento. Avalia assim? Foi, sem dúvida. Foi o melhor momento. Nós somos bicampeões gaúchos, né? Somos campeões da Copa do Brasil, em 89, quando a Copa do Brasil tinha voltado, um tempão sem ter esse torneio. E um time muito bom também, Mazarop, o próprio Alfinete novamente, Edinho, ex-seleção também, ficou um ano e meio com a gente lá. Hoje treinador do Atlético. Cuca, Kita, Luiz Eduardo, zagueiro, Timão. Paulo, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Você que falou que há um bom tempo não pisava aqui no gramado do estado de Santa Cruz, seja sempre bem-vindo aqui, parabéns pela carreira. Eu agradeço a você pelo convite, né? E estou sempre à disposição de vocês aí, eu acho que TV Botafogo, né? Isso. A gente tem ouvido falar muito, porque não chega até Dumont, né? Mas está chegando em Sertãozinho, aqui em Ribeirão, mas amigos meus, né? O Caio Gardim, o pai dele é de Dumont, é um amigo da gente, né? A gente está sempre acompanhando aí o programa através deles, falando muito bem, então um abraço a vocês e sempre à disposição de vocês. Tá aí então, torcedor botafoguense, hoje Paulo Egídio aqui na TV Botafogo, quadro Fala Guerreiro, mais um que saiu desse gramado aqui, fez sucesso com a camisa tricolor, depois fez sucesso por todo mundo. Até a próxima semana, valeu! Valeu, Rogério Morotti, obrigado pela participação no Fala Guerreiro, grande entrevista do Paulo Egídio aí. Eu esqueci de falar o próximo, o grupo, né, da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20 do Botafogo. O Botafogo está no grupo do Audax, da Ponte Preta e do Marília. Estreia no próximo sábado, 15 horas, contra a Ponte Preta. Jogo marcado para Espírito Santo do Pinhal. Próximo jogo em casa contra o Marília no dia 7 de setembro, sábado, feriado nacional, às 15 horas em Santa Cruz. Torcida botafoguense convocada para este jogo. Juninho, obrigado pela presença aqui, viu? Boa noite. Volte mais vezes aqui, se Deus quiser, com mais vitórias do Sub-15 do Pantera. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Então, estamos sempre à disposição aí para poder falar das categorias do base, especialmente do Sub-15, e convidar sempre a torcida para estar ajudando os meninos nos jogos lá. Obrigado, Juninho. O Rogério Bariza, boa noite, obrigado pela presença e vamos levantar a cabeça aí. Paulistão tá aí já, hein? Contratar um técnico forte aí, elenco forte, para a gente conquistar essa vaga na Série D e subir o ano que vem. Boa noite, Rafael. Boa noite, torcedor do Botafogo. E o trabalho segue. É difícil, mas pode ter certeza, a gente vai dar todo o nosso sangue ao torcedor do Botafogo e ao grande Botafogo Futebol Clube. Se Deus quiser, Rogério. Grande abraço a você, torcedor botafoguense, que nos acompanhou, que vai ser botafoguense, que nasceu botafoguense e vai ficar até o fim. Boa noite. Grande abraço. Voltamos na segunda que vem, às 8 horas. Tchau. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800 000 1111 ou acesse nosso site centraldeassinaturas.sky.com.br.